Olá, meus amados irmãos, sou o pastor José Galvão, The New Life Mission, Brasil. Nossos sites, para aqueles que nos pedem livros, www.nlmbrasil.com, e todos são convidados a pedir e receber os nossos livros, que podem ser baixados por e-books ou audiobooks. Momentaneamente impedidos devido à pandemia, impedidos de serem enviados pelo correio, porque vem do exterior. Queridos irmãos e amados, hoje eu quero compartilhar com todos vocês, sejam os nossos irmãos no Brasil e todos os falantes de língua portuguesa, em Portugal, Angola, Moçambique, Açores, Cabo Verde, Ilhas Príncipe Tomé, Guiné-Bissau, Goa, um território dentro da Índia que já foi colônia de Portugal, como o Brasil, e ainda Macau, a mesma situação, só que desta vez na China. Amém? Eu gostaria que todos vocês abrissem suas Bíblias em Lamentações, no capítulo 3, versículo 39. Antes de eu fazer a leitura, eu quero destacar para vocês que este é um vídeo feito em casa, eu não estou em estúdio, portanto poderão surgir alguns ruídos, algo como um carro ou uma motocicleta passando aqui em frente na rua, talvez o cachorro do vizinho latindo, ou qualquer outro tipo de ruído, que, por favor, considerem isso, uma vez que estamos fazendo isso voluntariamente e de casa, ok? Nós vamos ler Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Lamentações do profeta Jeremias. Mesmo naqueles tempos, já havia muitos dentro de Israel que se queixavam de Deus, se queixavam de tudo. Então, o profeta, eu dou o título à mensagem, do que se queixa o homem, exatamente como Jeremias, o escritor de Lamentações, fez, no capítulo 3, versículo 39. Eu quero dizer aos irmãos que eu leio a versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Repetindo, por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Eu quero introduzir dizendo para vocês que, como foi nos tempos do profeta Jeremias, e que atualmente não tem sido muito diferente. Em nossas caminhadas, em nossos contatos com os irmãos e igrejas, nunca encontramos tantas pessoas, sejam cristãos ou não cristãos, se queixando da vida, se queixando da vida sofrida, da vida difícil, se queixando dos seus problemas. Nunca se viu ou ouviu tantas pessoas queixando-se da própria vida. Eu quero destacar algumas áreas, pois em famílias nós vemos filhos se queixando dos pais, pais se queixando dos filhos, cônjuges se queixando uns dos outros. Se for na área do trabalho, na área profissional, as pessoas se queixam dos seus salários, outros queixam-se do desemprego, e ainda aqueles que queixam do transporte, da condução, do ônibus, do trem, enfim, dos mais variados tipos de transportes que são utilizados. Em outra área, nos relacionamentos, nós vemos vizinhos que não se entendem, queixam-se uns dos outros. É muito comum vizinhos queixarem-se uns dos outros. Além disso, os pais queixam-se das escolas dos seus filhos, do ensino ou de professores,
ou do método pedagógico adotado pela escola, estão sempre se queixando. Porém, há também, na área da saúde, as pessoas que dependem de tratamento de saúde, eu sou um desses, por exemplo, queixam-se de estarem doentes, queixam-se dos hospitais, queixam-se dos médicos, queixam-se dos laboratórios, dos enfermeiros, enfim, porque existe realmente muita dificuldade. Mas há uma área que é muito específica em nosso caso, que cremos em Deus, é porque irmãos e irmãs, de certa forma, cristãos de todas as ramificações e denominações, se queixam das igrejas. Nunca se viu tantos queixando-se das igrejas. Queixam-se uns dos outros, queixam-se dos pastores, queixam-se das organizações da igreja, da escola bíblica dominical, por exemplo, do coral, do grupo de louvores, enfim. Outros queixam-se do local da igreja, é distante. Outros queixam-se da roupa. Alguns vão muito bem vestidos, outros não, outros poderiam ir, outros não, enfim, tudo tem. Olha, queridos, queixam-se até da cantina da igreja, que é algo que não deveria ter, mas queixam-se de tudo, e etc, etc. Mas tudo isso, todas essas queixas, conforme lemos em Lamentações 3, versículo 39, por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, tudo isso tem origem no pecado. Tudo isso, todas essas queixas têm origens no pecado. Amados, desde a queda do homem, desde Adão e Eva, a morte devido à queda, devido à desobediência a Deus, com o pecado, a morte entrou no mundo. E isso causou um dano muito sério a toda a criação de Deus. Os homens que nasceram tão bem, agora estão condenados à morte. E no meio disso tudo, houve, por muito amor que moveu o Criador, que moveu Deus, que moveu o nosso eterno Senhor, veio uma solução. E esta solução para livrar o homem do pecado. Nesta solução, Deus, primeiro, planejou a salvação do homem. Segundo, enviou seu filho Jesus. Enviou seu filho Jesus, nascido de uma virgem. Paralelamente, na mesma época, com uma diferença de apenas 6 meses, o Senhor enviou João Batista. A palavra nos diz que João Batista foi um homem enviado por Deus. Também nos diz que ele, ainda no ventre de sua mãe, movia-se cheio do Espírito e estava ainda no ventre da mãe. O próprio Jesus disse que João é a voz do que clama no deserto. Jesus ainda disse sobre João que João é o maior nascido de mulher. Então, João é sumo sacerdote, é o representante da humanidade. Leia, por exemplo, e certifique-se no Evangelho de Lucas, no versículo 5 em diante, e você saberá da linhagem de João Batista. Por exemplo, quando você lê no Evangelho de Lucas, eu estou aqui separando para vocês, passando aqui as páginas. Quando você ler o capítulo 1
do Evangelho de Lucas, tem um pouquinho de paciência só, mas eu quero ler para você, eu preciso que você entenda isso, porque faz parte intrínseca dessa mensagem, você saber quem é João Batista, tão qual saber quem é principalmente Jesus Cristo, o Senhor. Em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos encontrar escrito assim, a partir do versículo 5 de Lucas, capítulo 1. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, em algumas versões, Elizabeth. Veja, Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Isabel, a mãe de João Batista. Então, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias é o pai de João Batista, marido, esposo de Isabel. Isabel, da linhagem de Arão, levita, tribo de Levi. Ok, queridos? E Zacarias, se era um sacerdote, também da tribo, da tribo de Levi, também um levita, um sacerdote. E o filho de um sacerdote também seria outro sacerdote. Os sacerdotes tinham que nascer na linhagem dos levitas, ok? Você entendeu? Já já nós poderemos explicitar isso aqui muito melhor para vocês, tá certo? Então, como nós vimos, houve uma providência de Deus, uma solução de Deus, que enviou o Senhor Jesus Cristo para que ele viesse ser o nosso Salvador. E como Jesus nos salvou? O que Jesus Cristo veio exatamente fazer aqui nesta terra? Ele veio, nasceu de mulher, paralelamente, 6 meses antes também Deus enviou João Batista, é o que a palavra nos diz, e se está escrito na palavra, é fato consumado, incontestável, perfeito? Então, o que Jesus veio fazer? Como responder a esta pergunta? O que Jesus veio fazer? No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, diz exatamente assim: no dia seguinte, João, o Batista, viu a Jesus, que vinha para ele e disse, olha o que Jesus veio fazer. João Batista disse assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio tirar o pecado do mundo. Esta é a resposta à pergunta: o que Jesus veio fazer? Veio tirar o pecado do mundo, conforme João, capítulo 1, versículo 29. Amados, prosseguindo, e como foi que o Senhor Jesus veio tirar os pecados? Amados, houve uma ocasião, certa feita, em que um príncipe de Israel chamado Nicodemos, o qual, sendo um príncipe de Israel, era também um doutor da lei, um conhecedor profundo da lei, ou não seria um príncipe de Israel, ele precisava saber como ser salvo. O texto nos dá a clareza de que a incerteza da salvação incomodava a Nicodemos. E nós vamos ler no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, um encontro
entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos foi procurar Jesus. Nicodemos queria saber o que Jesus veio fazer. Nicodemos reconhecia que Jesus era o Filho de Deus e Nicodemos sabia que Jesus era o Salvador. Todavia, só saber que era Salvador não era suficiente para que Nicodemos pudesse sustentar algum tipo de fé. Ele precisava do conhecimento, e o conhecimento estava e está exatamente no Senhor Jesus Cristo. Vejamos, então, quando Nicodemos vai se encontrar com Jesus, diz assim o texto, Evangelho de João, no capítulo 3. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja, Nicodemos o chama de mestre, o declara Rabi e confessa que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia se não fosse vindo da parte de Deus. Quando Nicodemos então se aproxima e diz isso para Jesus, no versículo 3 do Evangelho de João, do capítulo 3, no versículo 3, nós vamos encontrar Jesus dando sua primeira resposta para Nicodemos. Quando Jesus disse para ele, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus declara para Nicodemos, sendo sabedor da agonia da alma de Nicodemos por não ter o conhecimento da salvação, por saber que viria um Messias, por saber que viria um Salvador. Agora ele encontra o Messias, encontra o Salvador, mas ele quer aprofundar a sua fé, ele quer o conhecimento, ele quer ouvir do próprio Salvador o que era necessário para que sua fé se sustentasse e para que ele realmente fosse um salvo. Porque entrar no reino de Deus, só salvos, só os justos, só os filhos de Deus verdadeiros vão entrar no reino de Deus. De qualquer outra forma, além dessa, é impossível. Aliás, quem não entrar no reino de Deus vai entrar em outro lugar muito desagradável e vai ser hóspede do inimigo de nossas almas. Hóspede, um neologismo, suavizando a palavra. Na verdade, escravos do inimigo. Amados, Jesus diz para Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus usa o verbo ver. No versículo seguinte, o 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Vejamos que Nicodemos não entendeu. Ele queria saber como Jesus o salvou. Jesus disse que tem que ser nascido de novo. Ele não entende e pergunta para Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? E ele segue, porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quando agora Nicodemos vai ouvir, e nós também, porque estamos lendo a palavra de Deus, Jesus lhe dá exatamente a condição do ser humano para poder entrar no reino de Deus. Jesus agora não vai usar mais o verbo ver o reino de Deus, ver, aproximar-se do reino de Deus. Jesus agora vai dizer entrar. E no versículo 5 Jesus diz, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Repetindo, na verdade te digo
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Obviamente, Nicodemos ainda permanecia um homem carnal. A sua inquietação, os seus pensamentos ainda eram pensamentos originados na carne, mas Jesus o chama para o campo espiritual. Jesus quer dizer para ele: é preciso nascer de novo da água e do Espírito. O que é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Amados, sabemos muito claramente que o Senhor Jesus Cristo é sabedor que nenhum homem iria nascer de novo. E tem que nascer da água e do Espírito. Que água? Eu penso, conjecturando, que Nicodemos pode ter prosseguido pensando, ou talvez até perguntado ao Senhor Jesus a que água o Senhor Jesus se referia. Água é para lavar, é para limpar, é para descontaminar, é para tirar sujeira. E a nossa carne, na verdade, carnalmente, cada um de nós, eu estou aqui também incluso, cada um de nós não passa de uma lama, de um lodaçal de pecados, de um brejo de pecados. Todos nós nascemos com o pecado, com todos os pecados, com os 12 tipos de pecados nós nascemos. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, se não me falha a memória, lá pelo versículo 20, 21, 22, a relação de todos os pecados que nós já nascemos com ele. Então nós temos que ser lavados para nascer de novo da água e do Espírito. Então, amados, começamos a nascer de novo da água e do Espírito, e eu quero mostrar a que água Jesus estava se referindo quando fala com Nicodemos. Obviamente que Jesus estava se referindo ao que vai escrito agora. Eu peço que você acompanhe em sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 até o 17. Nós precisamos ler isto aqui. Amém? Vai lá, passa as páginas da sua Bíblia, você esperou por mim, eu espero por você, e vamos ler junto Mateus capítulo 3.